E aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Hoje eu vou postar um vídeo, eu postei já nos meus stories, já postei em tudo aqui, bom, falando a vocês. Eu postei um vídeo hoje falando sobre a história desse Maradona. Esse Maradona é o cara que fez a história do esporte, do futebol brasileiro e internacional, tudo. Ele é da Argentina, esse cara. Então é isso, rapaziada, fica com o vídeo tá muito top. Lembrando, não fui eu que vi, vou deixar na descrição o canal que realmente fez o vídeo. Eu só peguei lá desde umas editadas, deixei lá, vocês vão saber da vida do cara, quando ele nasceu até a morte. E ele morreu, no caso, ontem. Eu tô postando o vídeo hoje. Então é isso, rapaziada, fica com o vídeo. É nóis, valeu, fui! Diego Maradona, o maior jogador de futebol da Argentina, infelizmente, nos deixou na última quarta-feira, dia 25 de novembro. Mais uma perda lamentável que prova que o ano de 2020 está sendo um dos mais atípicos dos últimos tempos. Em homenagem a este grande atleta do futebol, a gente resolveu fazer um vídeo para contar um pouco da sua história e das façanhas alcançadas no esporte mais popular do mundo. Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Diego Armando Maradona, conhecido pelos mais próximos como Dieguito, teve uma vida repleta de sucesso, gols inacreditáveis e muitas polêmicas. Nascido no dia 30 de outubro de 1960, em Vila Fiorito, uma província de Buenos Aires. Maradona era filho de Dom Diego e da dona Dalma Salvadora Franco. Ele era o quinto dos 8 filhos do casal. Assim como boa parte dos jogadores de futebol, Maradona cresceu em um bairro pobre. Às vezes, seu pai trabalhava como pedreiro. Outras, ele trabalhava em uma fábrica, sempre fazendo de tudo para conseguir dar uma vida digna a seus filhos e à esposa. Apesar dos problemas financeiros, ser pobre nunca impediu Maradona de jogar futebol. A primeira vez que o garoto teve contato com o esporte foi quando ele ganhou uma bola de futebol do seu primo. Isso aconteceu quando ele tinha apenas 3 anos de idade, época em que ele gostava de dormir abraçado com a bola. Segundo a família, ele tinha medo de que alguém a roubasse e, por isso, dormiu durante 6 meses com a bola embaixo da camisa. O que quase atrapalhou a carreira de Maradona foi a sua mãe, que queria que ele estudasse para arrumar um bom emprego. Mas não demorou muito para que Dieguito notasse que seu futuro estava no futebol. Ele aprendeu a jogar bola com 9 anos de idade, quando o convidaram para fazer parte do pequeno time da vila onde morava. Dribles desconcertantes, assistências inacreditáveis e passes precisos. As habilidades de Dieguito fizeram com que ele recebesse o reconhecimento de quem gostava de futebol. Com o tempo, o público começou a ouvir histórias de um garotinho baixinho com atitude e talento de uma estrela. No time da vila, chamado Los Cebolitas, Maradona brilhou ao conseguir uma sequência de 136 jogos de invencibilidade. Mas foi aos 15 anos de idade que Maradona finalmente conseguiu uma chance no futebol profissional. O meio-campista, baixinho, não ia perder a chance de tirar sua família da pobreza e realizar o seu sonho de ser um grande jogador. Foi então que no dia 20 de outubro de 1976, Maradona estreou pelo Argentinos Júniors. O que Maradona fez no Argentinos Júniors mudou completamente a história do time. Mas mesmo que Maradona tenha sido 5 vezes artilheiro do campeonato argentino, ele nunca conseguiu ganhar o título nacional com os Argentinos Júniors. Contudo, estava claro que Maradona tinha um talento ímpar, o que começou a despertar o interesse dos times europeus. Maradona fez seu primeiro jogo pela seleção da Argentina em 1977, em um amistoso contra a Hungria. Integrou o grupo dos pré-convocados para a Copa do Mundo de 1978,
Mas apesar do clamor popular para vê-lo no torneio, foi deixado de fora pelo técnico. No ano seguinte, Maradona liderou a seleção na conquista do Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 1979. Marcou 6 vezes e foi eleito o melhor jogador da competição. Em 1979, ele marcou o primeiro gol pela seleção principal, contra a Escócia. Ele foi o jogador mais jovem da história a vestir a camisa da seleção do seu país. Praticamente uma estrela da seleção e alvo dos times europeus. Dieguito preferiu realizar um sonho antes de ir para a Europa, que era jogar no clube do coração, o Boca Júnior. No final de 1980, ele se transferiu para o Boca, quando tinha 20 anos de idade. Ele foi campeão nacional pelo Boca em 1982. E devido ao sucesso, Maradona foi vendido ao Barcelona. A recepção dos torcedores do Barcelona, na Espanha, foi repleta de euforia. Ele chegava à Catalunha como um messias que mudaria o patamar do clube. Naquela ocasião, a venda de Maradona foi considerada a transferência mais cara da história. Um fato curioso sobre a ida de Maradona ao Barcelona é que ele estreou contra um time brasileiro, o Internacional de Porto Alegre, pelo troféu Johan Gamper. No caso, mais de 100 mil pessoas lotaram o Camp Nou para um momento especial, mas o Internacional acabou vencendo nos pênaltis, depois de empatar em 0-0 no tempo normal. E assim como foi na estreia, Maradona não conseguiu deslanchar pelo Barcelona. Na verdade, ele mal conseguiu jogar. Primeiro, porque ele sofreu uma hepatite. Depois ele sofreu uma fratura grave na perna, quando foi atingido por um defensor do Athletic Bilbao. Em 1984, Maradona deixou o Barcelona, depois de uma passagem discreta, e integrou o time Napoli da Itália. Na época, ninguém conseguia entender como um dos melhores jogadores do mundo tinha ido jogar em um time tão inexpressivo. Mas na cidade de Nápoles, ele se tornou ídolo por ter conquistado títulos importantes. Antes de Maradona levar o Napoli à sua maior glória, ele conseguiu uma façanha incrível pela seleção argentina. A Copa do Mundo de 1986, no México, foi o palco do bicampeonato argentino e também de um dos gols mais controversos do futebol, o gol de mão de Maradona. O tento foi marcado contra a Inglaterra pelas quartas de final e chamado ironicamente de La Mano de Dios, ou Mão de Deus. De volta a Nápoles, ele conseguiu levar o time italiano a conquistar títulos inéditos. Ele ganhou a Copa da UEFA de 1989, o Campeonato Italiano de 1987 e 1990, a Copa da Itália também em 1987 e a Supercopa da Itália em 1990. Foram os anos de maior glória do Napoli, que desde então não voltou a conquistar tais títulos. Em 1991, Maradona teve seu primeiro problema com doping. Após o exame apontar uso de cocaína, ele foi punido com 3 meses de suspensão. No mesmo ano, ele foi pego mais uma vez, recebendo 15 meses de suspensão. O vício em cocaína foi um dos pilares para que a carreira do jogador caísse em declínio. Na Copa do Mundo de 1994, Maradona foi condenado por usar um estimulante proibido, o que fez ele ser expulso da competição. Maradona chegou a voltar ao seu time de coração em 1995, mas nunca mais conseguiu jogar em alto nível. Ele anunciou sua aposentadoria em 1997, dias antes do seu aniversário, quando tinha 37 anos. Ao todo, Maradona fez 692 jogos e marcou 358 gols. O fim da carreira agravou ainda mais o vício de Maradona em cocaína. Em janeiro de 2000, ele teve uma overdose
quando ficou internado em estado crítico. Em 2004, ele foi internado novamente, dessa vez com complicações cardíacas. Após esses acontecimentos, ele passou por um tratamento em Cuba, de onde voltou 40 quilos mais magro. Em 2008, ele voltou à seleção argentina, dessa vez como treinador. A seleção acabou indo para a Copa do Mundo de 2010, mas foi eliminada. Ele ainda chegou a ser técnico de times dos Emirados Árabes, México e da Argentina, mas sem muito destaque. Nos últimos dias, a saúde de Maradona estava em estado crítico. Ele fez uma cirurgia na cabeça por causa de um hematoma subdural. Depois ele permaneceu hospitalizado por causa de uma baixa anímica, anemia e desidratação, além de um quadro de abstinência por causa do seu vício em álcool. No dia 25 de novembro, Maradona passou mal pela manhã. E segundo informações da imprensa argentina, até o fechamento deste roteiro, o ex-jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele estava em sua casa em Tigre, cidade vizinha de Buenos Aires. 6 ambulâncias foram chamadas, mas infelizmente os médicos não conseguiram salvar a vida do Dieguito. O governo da Argentina declarou luto oficial de 3 dias após a morte de Maradona. O que resta para os hermanos são apenas saudades de um cara que, apesar dos problemas e polêmicas, esbanjava alegria por onde passava. Esse foi um pouco da história de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, considerado o maior rival do Rei Pelé. Por hoje, eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Até mais!